Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais um Café com Fibra. Meu nome é Jordana Ribeiro, eu sou psicóloga e ajudo mulheres com fibromialgia a aliviarem suas dores e serem mais felizes. O quadro aqui, Café com Fibra, é um quadro onde eu dou uma mentoria para as minhas alunas fibromulheres para que elas possam chegar mais rápido no alívio da dor e na felicidade. E hoje eu estou com a fibromulher Lourdes. Seja muito bem-vinda, Lourdes. Obrigada, bom dia, Jordana. É um prazer para mim estar aqui com você. Nossa, nem acredito. Que bom. Lourdes, antes da gente começar, eu gostaria de pedir sua autorização para o uso da sua imagem nas minhas redes sociais. Pode fazer. Nossa, eu acho que deve fazer. Eu gosto muito desse momento, que é o momento onde eu consigo contribuir mais ainda com as minhas alunas e as histórias, cada história aqui de vocês contribui muito com muitas mulheres. E é uma troca muito rica, né? E para a gente Muito. começar, Lourdes, eu gostaria que você me falasse o seguinte: tem quanto tempo que você tem fibromialgia? Olha, desde 91 começou, né? Eu acho que eu já relatei na minha história, essa minha história, né? Onde a gente escreve lá, participa lá nas atividades do grupo, né? Já escrevi bastante sobre essa minha história aí. Então, ela iniciou justamente com a briga do meu marido com o meu irmão. Então, foi uma situação muito ruim que eu passei e envolveu doença junto, envolveu problema emocional, envolveu a crise no nosso casamento. Então, juntou tudo ali, coisas do passado que eu já tinha e não sabia, e o corpo gritou e adoeceu, né? Então, tudo ali começou a minha busca, né, do que era essas dores aí. Só que assim, o meu olho esquerdo foi sempre o o centro dos problemas, sabe? Eu tive toxoplasmose, da toxoplasmose evoluiu para uma uveíte, fiz muito tratamento, muito antibiótico, muito corticoide, e o que acarretou ali? Pressão intraocular elevada. E daí, no meio, assim, desse meu relacionamento, começou a aumentar essa pressão aí. Até que um pouquinho depois dessa briga ali que teve ali do meu marido, eu tive uma inflamação no músculo desse olho aí. E foi ali que começou as dores. Por quê? Porque o músculo entrou em espasmo e daí não foi tratado a dor, foi tratado o problema. E daí a contração muscular, ela pegou toda essa região esquerda e foi descendo até o pé. Então, foi um espasmo muscular que ficou ali sem tratamento, o resto foi tratado, mas o meu emocional não foi tratado. Eu precisava, na época, consultar uma psicóloga. Cada porta que eu abria, o meu marido fechava. Infelizmente, ele era uma pessoa assim muito fechada para essas questões de tratamento com psicólogo. Daí ele me falou coisas terríveis, assim, que para quem já estava passando por um processo de dor, de depressão, de muita pressão psicológica por parte dele, eu acho que o que ele fez para mim foi simplesmente me empurrar para o abismo. E ali eu caí. Só que eu nunca desisti de mim. É, e e de- é, no começo, sim, eu consegui consultar psicólogas, mas era muito difícil porque eu não sabia nada do que eu tinha, eu não sabia, na verdade, o que estava me causando aquilo, o porquê das dores, e assim foi indo, sabe? Só que daí eu comecei batendo numa porta, batendo em outra porta, e cada um foi me ajudando de um jeito.
até que, acho que há 15 anos atrás, quando eu consultei um médico, que já era assim, uma das últimas esperanças que eu tinha, e ele simplesmente me falou: você já consultou um reumatologista? Daí eu falei: não. Daí ele falou assim: então consulte e veja o que ele vai te dizer. Daí na clínica de ortopedia que eu consultava, tinha um especialista lá, doutor, nem lembro mais o nome dele. E é Guilherme Guiz Maciel, o nome dele. Então, nossa, em 5 minutos ele falou tudinho que eu sentia e bateu com tudo assim. Daí ele falou assim: vamos iniciar um novo tratamento. Você vai parar com tudo que você está fazendo aí e nós vamos começar do zero. Daí ele iniciou uma medicação certa, né, um antidepressivo. Eu já tomava um remédio para dormir porque eu não conseguia deitar na cama de tanta dor. E um relaxante muscular, né, que é o Miozan, e o Codatem, que é a codeína, que é para as crises, que era para as crises de dor, mas ele mesmo me falou: tome esse daí só quando você necessitar, Foi aí que porque você recebeu o diagnóstico mesmo, há 15 anos. foi. Foi porque naquela clínica lá, eu já consultava por causa de dor no pescoço, dor no ombro, dor nas costas, e então eu já tinha um histórico lá. E Entendi. ele, né, em base ao que eu falei para ele, em base daquele histórico lá, ele fez o diagnóstico para mim. E daí ele me atendeu, daí eu comecei a fazer uma fisioterapia manual, né, onde ela trabalhava a fáscia, né, do, dos músculos em si, e ali eu fui assim, me soltando um pouco, sabe? Mas as dores nunca sumiram, as crises também nunca sumiram, e daí o meu relacionamento, quanto mais eu tentava abrir o nosso relacionamento, falar para o meu marido assim: não, nós precisamos reservar um tempo para nós, trabalhar mais o nosso relacionamento. Ele falava assim: você está construindo, você está fazendo só castelinho de areia, e ia lá e pisava em cima. E eu voltava na depressão e chorava, e chorava. E me conta uma coisa, como que você me conheceu? No Facebook. Então, eu não sei como que apareceu, sabe? Até aparece assim que a gente pede tanto, que daí de repente eu girando lá, né, as publicações, daí apareceu você lá falando sobre fibromialgia. Daí eu falei: meu Deus, eu nunca vi alguém falando sobre fibromialgia aqui nas redes sociais. Então, para mim, isso daí foi assim um clique assim que me deu: é aqui que eu vou ficar. E daí eu vi, né, a tua mensagem lá e eu vi do curso grátis, né? Daí eu pensei: vamos ver o que que ela vai falar, vamos ver qual que é a proposta dela. Numa dessa aí, ela tem algo para falar que eu ainda não sei. E realmente, sabe, ó, sobre fibromialgia, nenhum médico fala. Então, ele fala: você tem fibromialgia, mas como você expôs ali naquele primeiro curso, aquele curso grátis lá, eu nunca tinha ouvido alguém falar. Então, isso daí já me esclareceu muito, sabe? Foi, assim, de uma clareza enorme, assim, como que isso daí acontece, como que o organismo reage, como que a dor em si reage, a questão, né, do portão ali, que para quem tem fibromialgia, tudo entra como dor, tudo, até um prazer entra como dor. Então, isso daí é uma coisa assim que bateu muito com o que acontecia comigo, principalmente o prazer em relação à dor, porque isso daí é uma coisa assim um pouco particular, mas eu falo normalmente assim com você. Na minha parte, assim, mais íntima com meu marido, na hora na hora H lá, eu só chorava.
só chorava, vinha uma coisa ruim aqui, assim, no meu peito, assim, sabe? Era para mim soltar minha alegria e só vinha choro, só vinha dor. E daí eu ficava frustrada. Então, isso daí me fez eu começar a me afastar um pouco dele, uma que ele sempre se colocava assim numa posição de que, eu estou aqui, se você quiser, você me procura. E daí, de tanto procurar, eu me cansei. Daí eu falei para ele assim, puxa, agora você está numa situação muito confortável, né? Só eu te procuro e você nada? Então, isso dali já começou a gerar conflito, porque daí era briga na certa, sabe? Então, ele era muito grosseiro comigo, até eu anotei no caderno aqui duas palavras que agora no final, quando a gente já estava em regime de separação, ele começou a me tratar muito mal, muito agressivo, então ele fazia muita chantagem psicológica e pressão psicológica também. Então, era assim, em coisas assim que às vezes eu achava que estava errada, que eu gostaria que ele visse e mudasse um pouco, se ele não concordava, ele falava assim, então tá bom. É, se- então, era um momento assim que eu queria reagir de uma forma, sabe? Então, se eu achasse uma forma assim de reagir, de ir contra a concepção dele, e ele não gostasse, ele não aceitasse, daí ele falava assim, então, né, então desse jeito aí, já que você tá agindo dessa forma aí comigo, eu não vou mais pagar tuas consultas, eu não vou comprar aquilo que você gosta. Então, assim que ele começou, sabe? No começo, assim, eu não reagia, eu não notava, porque eu casei numa época, assim, que eu, pelo menos na minha cabeça, pensava que casamento era um só, né? Eu me apaixonei por ele, de fato, no começo, mas já na época de namoro, eu vi assim que tinha certas coisas assim que ele se impunha demais. Abusivas, né, Lourdes? Tem quanto tempo que isso tudo aconteceu e que você divorciou? Não, eu não cheguei a me divorciar. Então, a separação em si, ela aconteceu já o nosso casamento assim já estava bem degradado. Inclusive, eu estou num lugar aqui, pode olhar, tem, tem muita bagunça aí. Aqui era o quarto dele, é uma edícula que eu tenho na casa, sabe? Como ele trabalhava à noite e aqui é mais sossegado, é, ele ficava aqui e eu já ficava na casa lá. Mas ele frequentava a casa só para tomar banho e para comer. Então, assim, a gente já não tinha mais um diálogo, já não tinha mais um namoro. Então, o namoro era só se eu procurasse. Então, era do jeito que ele queria, sabe? E daí eu comecei, quando a coisa começou a piorar mesmo, eu comecei a trabalhar. Então, eu casei, né? Eu parei de trabalhar porque ele quis que eu parasse. Na época, ele ganhava muito bem, até não era necessário mesmo. Mas foram 7 anos até eu ter o meu primeiro filho. Era uma época que, se eu tivesse usado bem a minha cabeça, eu poderia ter estudado, poderia ter tido uma profissão, mas eu preferi ficar do lado dele. E daí o preço foi bem caro, sabe, que eu paguei. Como que você Mas olha hoje para essa história, Lourdes? Ele ainda tá na sua vida, não tá? Só me atualiza aqui. não. Não. Você falou Agora, que chegou a divorciar, mas vocês se separaram. sim, ele tem uma casa numa cidade vizinha aqui, daí ele foi morar lá, né, que era a casa dos pais dele, Uhum. e eu fiquei com a casa aqui e fiquei com os filhos, né, mas ele paga a pensão direitinho, só que não é o suficiente para sustentar todo mundo. Então, eu tenho que trabalhar, né, para ajudar.
Mas o meu trabalho em si, ele me ajuda muito, sabe? É trabalhando que eu me sinto bem e faço, assim, essa questão da fibromialgia ser um pouco menor para mim. Apesar de que, como eu sou diarista, eu sofro também porque gera mais dor. E o principal, assim, para mim, é o meu cansaço, sabe? Então, eu tenho muita fadiga mesmo. Inclusive, quando eu comecei os tratamentos, que eu ia fazer fisioterapia, teve uma que a gente usava aquela bicicleta, né, ergométrica, eu não conseguia fazer. Nossa, eu me sentia tão cansada que eu caí em depressão. Então, Vamos era. lá, então, para alguns pontos aqui, para que você potencializa o seu alívio de dor. Hoje, o que que você percebe que ainda te falta? Eu acho que não falta muita coisa, sabe por quê? O principal eu resgatei. Então, é uma coisa assim tão linda, tão maravilhosa que a gente chega até a se emocionar por causa disso, né? Então, foi a questão do resgate da minha criança. Ela estava lá naquela sala, só me esperando. Só que ela estava tão forte, porque a minha infância foi muito feliz. Foi muito feliz mesmo, apesar de que meus pais, assim, tinham que trabalhar, a gente não tinha muita presença deles, mas a gente era muito unido mesmo. Então, eu acredito que a dor que eu senti na perda desse meu irmão ali me doeu muito. E a separação causada por ele, do outro meu irmão, me acabou, simplesmente. Então, eu tive que continuar vivendo, porque a gente decidiu continuar junto, né? Se eu tivesse, assim, com a cabeça no lugar, como eu tô hoje, assim, na época, lúcida, assim, das coisas, eu teria me separado na época. Era o necessário, porque acabou ali. Então, de lá, Olha de para lá... esse choro, Lourdes. Oi? Olha para esse choro. Esse choro é de quê? É uma dor muito forte aqui no coração. Fica um pouquinho com ele. Deixa ele sair. Vê o que acontece aí agora. Experimenta liberar um pouco a mandíbula. Isso. Que dor que é essa que aparece? Foi quando eu traí ele. Essa dor é de quê, Lourdes? Eu preciso contar para você entender. Essa traição não foi premeditada. Foi uma coisa assim que, mesmo que se fosse premeditada, eu daria margem para acontecer, porque a gente às vezes não tem o poder sobre os nossos sentimentos, né? Esse médico oftalmologista que eu consultei, ele, a gente tinha uma energia muito grande, sabe? Eu consultei muitos anos com ele, durante 12 anos. E assim, a gente se flertava, só que sempre ele no lugar dele e eu no meu. E eu sabia, eu era apaixonada por ele.
E nesse momento difícil da minha vida, onde eu tive glaucoma, eu estava em fase de perder a visão por causa da pressão do meu marido na época, né? Por causa daquela briga lá, porque na minha cabeça a situação só ia melhorar se ele perdoasse meu irmão e as coisas voltassem a ser como era. Na minha cabeça era assim. E daí, isso daí aconteceu porque o meu médico mesmo, acho que ele chamou meu marido lá, ele expôs da situação, eu estava prestes a perder a visão, porque ele já estava usando tudo que podia usar de medicação e a pressão não baixava. Então eu fiquei muito desesperada naquela época. E daí eu não sei se ele tentou me ajudar, o que foi. Daí aconteceu de eu ter uma conjuntivite muito forte. No final de semana ele me atendeu no sábado. E isso daí aconteceu lá no consultório dele. E daí mais tarde, até a mãe do meu marido estava lá. E eu contei para ele o que tinha acontecido, para ver se ele me enxergava, para ver se ele percebia que eu estava precisando dele e ele não me ouvia, e então veio outro e daí eu, por raiva dele, né? Então foi uma sensação de raiva mesmo que eu fiz isso daí. Só que depois, quando eu contei para ele, na cama, ele me veio assim com muita brutalidade. Foi tipo, me senti estuprada, me senti a pior das pessoas. Só que eu acho que isso ali ficou lá. Ficou lá e eu não pude mais resgatar aquela mulher bonita que você viu, né? Como que eu me transformei, que é como eu sou. Então, ele nunca me valorizou assim. Eu sou uma pessoa muito vaidosa, eu gosto de me cuidar, só que se eu comprava uma roupa nova, se eu arrumava meu cabelo, ele achava que eu estava, ou se eu pedia um carinho, era tudo. Ah, eu não vou preencher o teu ego, não. Então eram coisas assim muito difíceis, sabe, de levar. E eu fui ficando cada vez mais triste. E quando você olha para essa dor da traição agora, que veio essa emoção, o que que te vem junto, Lourdes? Dá um nome para essa dor. Eu não sei, eu não consigo dar esse nome aí. No momento não, pode ser que mais tarde venha algum insight, hein, mas eu só sei que essa imagem de eu de preto, lá vem uma imagem de eu vestida de preto, como se estivesse enlutada, morta lá. Lá Então, onde? no quarto. No quarto. Depois que você contou para o seu marido. É depois que eu tive aquela relação dolorosa com ele. Foi assim que você contou e aconteceu. Foi. Foi no mesmo dia. E depois eu acredito que durante todos esses anos, assim, ele ficou me chantageando dessa forma, porque a gente sentou na mesa até para conversar. Ele ficou muito bravo comigo. Daí ele falou assim: a gente tem dois caminhos, né? Ou a gente se separa agora, ou a gente pode continuar junto. Você que escolhe. E eu escolhi, daí ele falou assim, se você ama tanto o teu irmão, por que que você não vai lá viver com ele? Daí eu pensei, não, eu casei com você, você é meu marido e eu tenho que viver com você. Então, o que eu esperava na época ali, era como eu tinha esse pensamento, era que naquele momento de dor, não meus irmãos viessem me dar um carinho, me dar uma força que nem quando eu era criança, mas sim ele como meu marido, né? Uhum. Mas depois que ele teve essa conversa com o meu médico,
Ele começou a lidar diferente comigo, ele começou a se preocupar mais com o que eu estava sentindo, com a minha dor. Algumas vezes ele me levou para o hospital porque eu tinha crises de dor muito forte, assim, principalmente à noite, né, para medir a pressão. E conforme ele foi me tratando com mais carinho, assim, mais preocupação, daí ele ficou preocupado porque ele teria que arrumar dinheiro para fazer uma cirurgia que ele não tinha dinheiro, mas a preocupação dele foi maior no dinheiro do que comigo mesmo, né? Mas mesmo assim, quando eu me senti mais amparada por ele, parece que eu comecei a relaxar um pouco, e daí a pressão começou a estabilizar, a lesão causada no olho foi reversível, graças a Deus, mas até há poucos anos atrás eu ainda tinha que fazer controle. Agora, sim, tá tudo normalizado, tudo bem, sabe, nessa questão. Eu vou pedir para você parar um pouquinho e respirar. Respira fundo e olha para essa história. Sabe o que eu percebo quando vem essa imagem de você de preto, naquele quarto? Você viveu uma relação abusiva. Foi o que ele me falou. E esse luto é por você, por aquela mulher que se despedaçou e foi morrendo em partes. Infelizmente é algo que acontece muito e que as mulheres se calam ou elas acham que por estar casadas tem que não faz mal, não é abuso, não é estupro, não é nada. E existe. E eu acho importante a gente olhar para aquela mulher enlutada que ali se sentiu totalmente desvalorizada, para que você possa resgatar ela. E o que me veio aqui, você me corrija se eu estiver enganada. Quando você me fala desse primeiro casamento, você me fala várias partes, o quanto que você esperou ser acolhida por ele, o quanto que você esperou ser reconhecida, né? Que ele compreendesse a sua situação e você só levou na cara por muitos e muitos anos. Verdade. E me dá a sensação aqui que você estava esperando um pai. O pai é aquele que acolhe, que ama, que abraça, que reconhece, né? Claro que a gente pode receber tudo isso do parceiro, mas a forma que você me traz aqui parece que é uma espera mesmo de um pai. E aí você se submeteu até a um relacionamento abusivo esperando esse acolhimento, com a esperança de que iria melhorar. Como que era? Seu pai é vivo? Não, ele Como era a faleceu. sua relação com seu pai? O meu pai, ele, para falar a verdade, ele sempre foi bastante ausente, sabe? E porque ele trabalhava muito, assim, ficava pouco em casa, né? Mas, assim, uma questão, mas ele era muito amoroso. Realmente, assim, eu acho que a minha mãe era a pessoa que deveria ser o pai, e o meu pai era a mãe, porque ele supria a gente dessa parte emocional ali, sabe? Então, depois de casada, quando ele estava aqui, ele vinha aqui visitar a gente, brincava com as crianças, depois que ele passou a ter problemas com pressão alta, ele foi morar lá em Barra do Sul, em Santa Catarina, porque ele se sentia melhor lá, sabe? Então, daí, às vezes, a gente ia para lá, minha mãe ia junto, Ele e faleceu de quê? ele teve um AVC. Deu tempo de despedir?
Deu, nossa, foi assim de uma forma assim que foi justamente isso daí que aconteceu. Só que o meu pai, por isso que eu te falei assim, eu acho que eu fiz uma pergunta numa das minhas escritas lá, minhas atividades, se no caso de eu ter esse problema de trair meu marido e como meu pai tinha suas amantes também, fosse algo recorrente, né? Então, desde sempre, minha mãe sabia que ele tinha outras mulheres. Uhum. E eu acredito que ele não foi lá para Barra do Sul só por causa de se sentir melhor. Volta aqui para sua relação com ele. Como que ficou? Como assim? Como que foi? Como que você vê essa sua relação com seu pai hoje? Teve momentos que eu fiquei com muita raiva dele, veio por causa disso. Mas tá. Então, falando dessa amorosidade dele aí, né? Não Então, precisa, Lourdes, não é, precisa racionalizar. Olha para o é, seu pai e vê que sentimento que te gera. no momento não veio nenhum sentimento, não. Nada? Não, porque parece que tem uma parede assim que me afasta dele, sabe? Que parede que é essa, Lourdes? Eu acho que é as mulheres dele. Tem Porque eu julgamento trabalho. aí? Oi? Tem julgamento aí? Tem. E aí, sabe o que que você faz com essa relação com seu pai? Hum, Distancia. E aí, sabe o que que você faz ainda? Vai em busca de um pai, que foi o que você buscou no seu marido. acho que sim. E aí, quando você olha para a traição que aconteceu no seu casamento, você resgata seu pai. Sabe aquela frase? Acho que eu cheguei a comentar com você lá na comunidade. Uma frase assim: quem julga faz igual. Eu não vi lá, mas tem sentido. Quando acontece relacionamento extraconjugal, né? Quando existe traição em qualquer das partes, ou do marido ou da mulher, as duas partes são responsáveis. Não existe vítima e não existe algoz. Por Uhum, quê? Porque se uma terceira pessoa entrou na relação, é porque essa relação do casal já estava se desfazendo. E os dois permitiram que isso acontecesse, né? Não tô aqui para justificar nada, é uhum. para entender mesmo a dinâmica da relação. Então, quando às vezes a pessoa tende a ficar como uma vilã, né? Nossa, e a outra a vítima. Nossa, você me traiu. Nossa, você isso. Só que para que acontecesse isso, o casamento ou a relação dos dois já estavam se desfazendo. E aí abriu brecha para um terceiro. E foi isso que aconteceu na sua relação, e provavelmente foi isso que aconteceu na relação do seu pai. E você, por você buscar um pai, você não via um homem ali. Você foi buscar um homem em uma outra relação. E o que que é importante fazer? Resgatar esse pai interno, né? Independente se está vivo ou não, dentro de você vai sempre estar vivo. Só que como tem um muro, você se bloqueia para a relação com seu pai. E aí vem a culpa, vem os pensamentos, vem a dor no peito de lembrar da traição. E mais do que tudo, Lourdes, é importante que você se perdoe. Foi o que você deu conta de fazer naquele momento. E foi o Verdade. que seu pai deu conta de fazer.
De novo, não estou entrando no mérito de certo ou errado, estou entrando no mérito do movimento mesmo. Se você ficar muito presa, se as pessoas ficam presas no certo e no errado, não evolui, não desenvolve. E aí, você está numa relação abusiva, em que você não está sendo vista, uma outra pessoa te vê, te acolhe no momento de fragilidade seu? Foi bem isso que aconteceu. Uhum. Então, eu não pensei duas vezes, né? Porque naquele momento era o que eu precisava, né? Alguém ali que me desse, sim, uma força, Uhum. né? E como o sentimento, ele já existia, né? Então, aquilo ali, meu Deus, para mim, assim, eu só sei que eu desci o elevador aquele dia lá de 13 andares, assim como se eu estivesse flutuando, sabe? Porque a coisa, assim, aconteceu, assim, de uma maneira tão linda, tão maravilhosa, assim, que foi um beijo, assim, que ele me deu, sabe, a princípio, mas um beijo que parecia duas almas se beijando. Então, ali existia uma coisa, assim, que fisicamente eu não sei explicar, né, mas eu acho que talvez por alma ou por espírito, ou seja lá por que outra forma, existiu uma coisa muito além do que a gente possa explicar, sabe? Então, foi esse momento que me manteve em pé durante todos esses anos. Então, eu acho que essa lembrança aí, ela me deu a força para eu continuar em pé, continuar vivendo, ter esperança. Sempre tive a esperança de que o nosso relacionamento um dia ia melhorar, mas eu errei em pensar dessa forma, porque só veio a piorar, porque eu sempre batia naquela tecla, então tá ali, né? Então eu tenho que realmente resgatar minha mulher que tá ali, agora eu tenho consciência disso. A criança eu resgatei, e inclusive ela é uma criança muito forte, muito bem amada e muito feliz. Então tá ali, a minha felicidade tá ali nela, né? Eu resgatando ela, eu trazendo essa felicidade para mim, eu posso agora me reerguer como mulher. Você é mãe, né? Sim. Você se acha super-herói, super-heroína? Não. Por que você cobra isso do seu pai? Dele ser perfeito, dele não errar, dele não trair? Não sei. Olha pro seu pai e vê que ele é humano. Você olhou para a sua história e viu o significado de tudo. Você entendeu o que estava acontecendo, te trouxe, você já sabia, né? Te trouxe mais clareza. Eu acredito que hoje te Sim, trouxe mais sim. clareza a tudo e até para validar os seus sentimentos em relação a essa traição. Uhum. E é importante fazer o mesmo com seu pai, Lourdes. Como marido, ele pode ter falhado, mas como pai, você me trouxe muitas coisas boas aí. E aí, quando você acolhe esse pai interno, você se permite se resgatar também. Quando você fala da mulher, talvez por essa culpa que você estava sentindo, você não olhava para si mesma, né? E você escondia a mulher. Talvez você deixava de se arrumar, de passar um batom. Por quê? Porque aí você estava de cara com a mulher. E aí a mulher traidora, eu não quero olhar, então eu paro de me cuidar. E agora a gente resgatando e validando esse sentimento de que pode ser que hoje, mais madura, você agiria diferente, Sim, né? com certeza. Então olhe e acolha aquela Lourdes que deu conta de fazer aquilo.
e que hoje você reconhece que foi o que te deu força naquele momento. Foi errado, né, na minha concepção, mas realmente foi o que me manteve em pé todo esse tempo, né? A melhor lembrança, a lembrança de que, na verdade, foi ele que me acolheu, né? Então, só que eu sabia, né? Ele era um médico, ele tinha, não estava bem, nunca foi bem com a mulher dele também lá, mas existia aquele sentimento entre nós. Talvez ele tenha se aproveitado, não digo isso, porque isso aí foi uma palavra do meu marido, mas eu acho que ele não se aproveitou da situação. Ele demonstrou uma preocupação muito grande, porque deu para notar, assim, é difícil a gente ver, assim, um médico ficar tão preocupado com o paciente como ele ficou. E realmente ele ficou, porque a situação estava grave. Imagine, eu estava prestes a perder minha visão, isso dali não, eu acho que desesperou talvez mais ele porque por conhecer o que estava acontecendo do que eu, né? Simplesmente ele falou assim, ó, ele me deu um panfleto lá sobre o glaucoma, leia. Ele falou assim, leia e nós vamos conseguir passar por cima disso, né? Mas daí, Tá, olha para sua mulher agora. Vê como que é olhar para ela. ela ainda está chorando. É. Pode ser que ela chore ainda, viu? Mas pode deixar ela chorar. Tá curando. Foi uma ferida que ficou aberta há muito tempo. Fez sentido, Lourdes, a gente trabalhar isso aqui hoje? Muito sentido, muito. Eu achei que eu ia permanecer naquele resgate da criança, mas no fundo, eu sabia que eu tinha que resgatar minha mulher. E parte disso já estava em andamento, porque quando a gente já estava separado, mas ele morava aqui ainda, né? E eu tive um namorado. E a primeira coisa que ele falou, pinta esse cabelo aí, eu gosto de que passe um batom vermelho, gosto que se cuide, vai lá pintar unha. E eu fui lá e fiz, sabe? E me senti a melhor pessoa do mundo, sabe? Bonita, mulher. Mas foi pelo outro, né? Agora vai ser por você. Por você Sim, com mesmo. certeza. Com Lourdes, certeza. como que está sendo a sua experiência no Fibromulheres? Olha, nossa, foi uma revelação muito grande para mim, tudo isso daí, sabe? Muito rico, né? Em detalhes, muito rico, sabe? Assim, esse autoconhecimento, para mim, está trazendo, assim, uma lucidez, uma clareza, assim, de vida muito grande. E eu tenho notado, assim, eu fiz agora, recentemente, né? A minha atividade da ansiedade. Agora, ontem eu fiz a atividade da depressão. Eu vejo que isso daí é mínimo em mim, sabe? Então, eu sou uma pessoa muito centrada, muito decidida, né? E persistente, e eu vou, mesmo com a dor, eu vou e faço. Então, eu sempre fui o tipo da mulher que eu faço acontecer. Então, Antes isso do Fibromulheres, você estava com qual nível de dor? eu estava. Quando eu comecei, na verdade, eu estava bem, sabe? Eu estava na faixa de 6, né? Só que mas isso daí já aconteceu porque nesse 1 ano e meio, sem o meu marido aqui, o meu estresse ele diminuiu, nossa, foi para um nível lá embaixo. Então, o meu estresse era ele. Então, eram as implicações dele, o modo dele me tratar e tudo esse abuso que você falou, talvez inconscientemente eu sabia, mas eu era dependente dele, eu não podia fazer nada, né? Mas depois que eu comecei a trabalhar fora, que eu comecei a ganhar meu dinheiro, eu comecei a ganhar força. E daí eu comecei
como que é? Quer dizer, ele me atingia, mas eu também atingia ele, sabe? Então começou uma briga ali, sabe? Mas mesmo assim, muita coisa assim me atingia, mas muita coisa já não me atingia mais, não. E na minha cabeça, assim, a separação, ela já era muito, muito presente, sabe? Uma decisão a ser tomada. Só que daí eu trabalhava na casa da minha irmã, daí o meu cunhado vinha me falar assim: ai, Lourdinha, você tem que pensar que, ó, pode ser que ele não seja a melhor pessoa para você, mas é ele que está garantindo o teu pão de cada dia. Daí eu ficava quieta no meu canto ali, né? Mas daí eu pensei assim: agora o que adianta ele tá me dando tudo do bom e do melhor se ele não me dá o principal, se ele não me faz sentir mulher, né? Então, daí isso daí começou a ficar mais forte na minha cabeça. Só que daí aconteceu de eu ter uns relacionamentos pelas redes sociais ali, não era nem relacionamento, sabe? Foi umas conversas ali que a minha filha acabou pegando. Aí é uma situação assim que leva tempo para falar, eu não quero nem entrar em detalhes, A né? gente está fechando aqui já. Você falou que o nível de dor seu estava 6 antes do Fibra Mulheres. Aham. Você considera que seu nível de dor está quanto? Depois de trabalhar toda a sua criança, né? Da gente estar resgatando todo esse processo, como que você se considera hoje? Olha, de fibromialgia fica entre 3 e 4. Eu tenho alguns agravantes, né? Porque eu tô com o meu tendão do ombro rompido, eu tenho o túnel do carpo, isso daí influencia um pouco na dor, né? E tenho bastante dor na coluna. Também não sei até que ponto que a fibromialgia interfere nessas questões aí. Mas a dor da fibromialgia dá para a gente perceber que ela é muito diferente da dor física. Então, eu tô muito diferente, eu tô muito mudada, tô mais feliz, tô tentando, assim, me questionando mais também sobre os meus comportamentos. Ontem, né, eu ia fazer o show Estresse, né, e eu ia fazer o da segunda-feira lá, eu, eu não ia por nada, porque eu não senti nenhum fator estressante, nada. Então, foi Maravilhoso. um dia assim que eu passei maravilhosamente bem. Então, isso daí é resultado do Fibro Mulheres, né? Então, eu bato palmas para isso. Então, já é um avanço bem grande, né? E outra coisa, eu estou sendo muito reconhecida no meu trabalho. Então, é um momento assim que eu estou vivendo assim. Que tudo que eu fiz, né, desses anos para cá, assim, toda essa evolução, assim, como diarista mesmo, ver que eu não me, assim, não me reconheço como diarista mesmo, eu sou uma cuidadora, eu vou lá e cuido da casa, eu renovo a casa, eu restauro, eu crio um laço, assim, afetivo com as pessoas, e elas acabam gostando tanto do meu trabalho que já vão passando para outra, ó, numa semana aí eu tive que cancelar, dizer não para 3, 4 clientes ali, sabe? Daí eu pensei, vou ter que acabar formando uma equipe de trabalho aí, porque se eu sozinha eu já não estou vencendo. Lourdes, que maravilhoso! Então tem isso daí, sabe? É um condomínio só que eu estou trabalhando, já não tem aquele negócio de vai para um lugar, vai para outro e não sei o quê, né? Então é esse condomínio ali que eu fiz. Eu trabalhava só para minha sobrinha lá, daí ela me indicou para uma amiga dela, e daí a corrente continua, sabe? Então tá repercutindo até profissionalmente. Você percebe que todo esse processo de resgate no Fibra Mulheres, Aham. profissionalmente você se torne ali muito
muito mais reconhecida, muito, que você está conquistando muito mais seu espaço ali profissional. E com certeza, passei, né, em outros momentos passados lá, momentos difíceis, que seria bom contar, mas também não convém agora, porque o meu momento é esse, né? E são coisas assim que podem ficar lá atrás sem problema nenhum, sabe? É passado, ficou lá. Então, eu quero viver esse momento agora, né? Então, são famílias maravilhosas que realmente me reconhecem, assim, reconhecem o meu trabalho, me reconhecem como pessoa, com a confiança que eles têm em mim, é imbatível, assim, sabe? Até teve uma cliente que precisou que eu fosse lá abrir o apartamento para uma pessoa lá consertar a pia dela. Daí ela não queria deixar a chave com a pessoa. Daí ela falou assim: ai, Lourdinha, vai lá, porque eu só confio deixar a chave com você, né? Ela ainda frisou bem. Lourdes, acho Daí, que é importante aproveitar essa fala sua para frisar aqui o quanto que o autocuidado, né, esse resgate de si mesma que o Fibra Mulheres proporciona para o alívio da dor, repercute em todas as áreas. Vocês me falam, assim, todos os dias as alunas me falam de uma repercussão fora de si mesma, né, além de si mesma, seja na família, seja no trabalho, e você me falando isso me deixa imensamente feliz, que às vezes as pessoas falam assim, nossa, não, eu tô limitada, eu tô desempregada, não tô conseguindo trabalhar, então não é meu momento para participar do Fibro Mulheres. E é aí que é o momento para trabalhar sim, para no Fibro com Mulheres. certeza, com certeza. E eu queria ainda ressaltar que, em relação aos meus filhos, o Fibro Mulheres, ele veio para unir mais, porque, nossa, eu recebi, assim, um acolhimento deles muito grande, assim, e a Luana, ela faz biomedicina, então ela já conhece um monte de coisa, teve até um trabalho que eles fizeram, né, sobre a fibromialgia, e daí eles me deram maior força, tiraram as fotos, filmaram, ajudaram assim a responder algumas questões assim que eu fiquei embaraçada, mas eles estão super de acordo e falando assim, ai mãe, se isso daí está sendo bom para você, eu fico feliz também, sabe? Então, com a família assim também tá sendo maravilhoso, sabe? Eu acho que assim, é um momento assim, também que eu tenho que voltar um pouquinho para eles, pedir perdão também, porque eu jogava muito estresse meu neles, sabe? Eu e o meu marido lá, a gente brigava e eu acabava jogando neles, né? Então, eu acredito que eu devo, assim, pedir muito perdão para eles, né? Porque eram momentos, assim, que eu sou um pouco impulsiva, e daí acontecia de que eu jogava lá minha raiva no primeiro que estava na frente, né? Mas agora a coisa é diferente, né? E tudo tende a melhorar. Maravilha, Lourdes. E lembre-se, os pais sempre fazem o que dão conta, tá? Uhum. Você tá dando o E, seu melhor. nossa, e o café com fibra com você, para mim, foi muito esclarecedor, porque foi um ponto, assim, muito doloroso que eu tive que mexer. Talvez nesses dias agora vai vir algumas coisas ainda, mas vai ser para curar. Então, resgatar, né, essa mulher aí que foi tanto tempo abusada, né, é, e até a minha filha, as duas, né, a Luana e a Carol, já há anos atrás elas falavam assim para mim, mãe, se vocês não se amam mais, por que que vocês estão juntos? Separa de uma vez. Então, vê só, né, elas como filhas já estavam querendo isso daí, né? O meu filho, assim, ele se manteve mais à parte, assim, mas eu cheguei para ele e conversei, né? E para você, Gia, como que vai ser a questão de eu e teu pai se separar? Ele fala assim, ó, se for para cada um de vocês ser mais feliz, eu tenho que concordar, né? Eu não gostaria, assim, meu pai e minha mãe separados, mas se for para o bem de vocês, né? Eu concordo, ele falou. Então, aconteceu numa fase que deveria acontecer. É. E eu acho assim, acho importante a gente aproveitar esse momento
para até deixar como alerta para as outras mulheres que estão nos ouvindo, porque assim, eu admiro muito você. É um ato assim de extrema coragem e força mesmo você trazer esse tema aqui para todos nós e poder ainda se permitir cicatrizar essas feridas aqui. Eu fico muito feliz por você ter me permitido isso junto com você também. E aproveitar para que esse ato seu de coragem resgate a coragem de todas as mulheres que estão aqui nos ouvindo e que, de alguma forma, vivem relacionamentos abusivos, que acham que tem que ficar calada porque elas sentem dores e só tem essa oportunidade de estar casado, estar com um marido. Então, assim, para que elas possam aprender com a sua história e possam resgatar essa força, assim como você resgatou, assim como você teve todo esse processo, né? Porque se você está assim hoje, né, sempre ali trabalhando, cicatrizando, é porque você está se permitindo. E meus parabéns por isso, tá? Mais uma vez eu fico muito feliz de estar caminhando com você, de estar intervindo junto aí com a sua história. E para a gente fechar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres que acreditam que não tem luz no fim do túnel, que tem que viver sofrendo com dor. O que você poderia falar para essas mulheres? Bom, eu vou falar por mim, né? Eu acho que para vocês, mulheres que sofrem, principalmente, conforme a Jordana falou, abuso com maridos, eu acho que isso daí é uma dor que a gente não deve jamais ficar calada. Eu fiquei porque eu tinha meus filhos, eu não queria perder, né, eles com medo. Só que eu tive essa força, tive o apoio das minhas filhas e eu acho que todas vocês devem ser persistentes, buscar essa força interior aí. Hoje a gente tem a Maria da Penha, hoje a gente tem recursos grandes que podem nos proteger. Então, de modo algum, deixem que homens, né, com más intenções, porque o homem em si, ele se mascara de bonzinho, disso e daquilo, mas na verdade, em quatro paredes, acontecem coisas que muitas vezes nos deixam assim lá embaixo e a gente não tem coragem de se levantar. Eu tive essa coragem porque eu nunca fui contente, eu fui muito bem tratada quando eu era pequena, com a minha família, e eu vi que isso era bom, e no meu casamento eu não tive isso, e vi o quanto não foi, não somou, simplesmente não somou. Então, vão à luta. Fibro Mulheres está aqui, a Jordana está aqui para nos dar essa luz, nos ajudar a chegar naquele momento difícil, mas não tenham medo. Simplesmente não precisam ter medo de nada, porque o momento que você se resgata é o momento mais feliz da sua vida. Maravilha, Lourdes. Gratidão, muito feliz por ter esse momento aqui com você. Tá? A gente continua ali na comunidade restrita do Fibra Mulheres. Um beijo para você. Agora se permita entrar em contato com essa mulher por você, resgatar o pai interno aí, fazer as pazes com ele, tá? E você sabe, qualquer coisa, posta lá na comunidade que eu tô com você. Tá bom, obrigada, Jordana. Um beijo bem grande para você. E nossa, foi demais, sabe? Foi uma sessão assim que vale pela vida inteira, tá? Beijo grande no seu coração e agora vamos trabalhar. Um beijo, tudo de bom. Tchau. Tudo bom, tá? Beijão bem